Tarso Genro, bem-vindo aqui nos nossos estúdios. Salve, Tarso! Tudo bem? Muito obrigado, Dri, muito obrigado, Renato. É novamente uma grande honra e prazer estar com vocês. Prazerzão é nosso, Tarso. Esse belo Você vendo jornalismo de forma e de conteúdo revolucionário, democrático. Você viu, Tarso, quem está falando aqui desse imbróglio aí, da Tebet Marina, meio ambiente, você está acompanhando, o que você está achando? Eu sei que você é muito amigo da Marina. Eu sou muito amigo da Marina, sou um admirador da Marina e você admirar também a Simone Tebet. Acho que é um quadro político jovem, no campo democrático, que tem muito que aprender ainda na disputa política macro no Brasil, mas já demonstrou um crescimento político extraordinário durante a campanha. E eu acho que essa preocupação, a preocupação natural da imprensa, a imprensa no nosso período lulo-democrático do país, vai continuar cumprindo um papel extraordinário, mas tem determinados setores da imprensa que têm, na verdade, uma vocação pautista, né? Querem pautar o presidente, pautar o partido, para que o partido, né, responda mais os anseios, né, da base social e política que essa imprensa representa, do que propriamente do projeto que está representado no presidente Lula. Né? Então, eu acho que o presidente vai resolver bem essa questão da Simone, ela participará do Ministério, certamente, e também da Marina. São duas pessoas que têm que ser muito bem tratadas pelo nosso governo. E acho que o Lula vai fazer isso de uma maneira muito cautelosa, muito dialógica e muito prudente também, porque ele tem que contemplar a totalidade. Né? Veja que a primeira grande leva de ministros que ele apresenta, foi agora, né? Foi no transcurso da semana passada, é uma leva que representa uma nova diversidade da sociedade brasileira, uma nova presença na política, né? De uma maneira forte, com quadros preparados, na questão da mulher, na questão racial, né? Na questão cultural, né? Nas representações da sociedade civil, dos novos movimentos que surgiram nesse momento, junto com quadros políticos estruturantes do governo, né? Como é o caso do Fernando Haddad, né? Como é o caso do Flávio Dino e outros companheiros que ainda vão aparecer. Então, sinceramente, eu acho que o Lula está indo bem na formação do Ministério. É claro que cada um de nós sempre tem um Ministério na cabeça, né? E sempre tem, né, alguma consideração a fazer, quem sabe moderadora ou restritiva até de alguma pessoa. Mas eu acho que, no geral, está bem o presidente. Vamos ver como é que ele enquadra o nosso ministro da Defesa agora. Vai ser uma questão importante daqui para a gente. Pois é, que disse que o Bolsonaro é um democrata, né, Tarso? Eu conheço o José Múcio, né? O José Múcio ocupou um cargo ministerial que eu ocupei no governo. Eu fui ministro de Relações Institucionais, depois entrou o Maris Guia, se não me engano, depois que o Maris Guia saiu, ele entrou quando eu vim ser candidato aqui no Estado. E depois entrou o Zé Múcio. Aí depois veio o Padilha. Exatamente. Está voltando agora. Está voltando agora, é um grande quadro para ele. O Zé Múcio é um sujeito cortês, é um sujeito correto, né? Ele nunca causou nenhum problema, ele nunca proporcionou nenhuma situação negativa para o governo, sempre foi muito fiel, né? Lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Agora, como ministro da Defesa, né, a gente está ainda em observação em relação a ele. Né? Não é um quadro, pode-se dizer, que tenha estudado, tenha compartilhado grandes questões nacionais relacionadas com o sistema de defesa nacional e internacional, com a questão da defesa, né, na América Latina, na nossa relação, né, com os grandes polos geopolíticos mundiais, quanto ao sistema de defesa. Né? Então, a gente não conhece as opiniões dele. E a primeira opinião que ele manifestou, dizendo que o Bolsonaro era um democrata, para mim foi chocante. Né? Para mim foi chocante, mas pode ser atrapalhada. Ele vai ter que recomendar, vai ter que remendar isso aí. Tomara que o faça. Né? Acho que ele tem capacidade política de fazer. Aquilo foi uma coisa muito negativa para a figura dele como ministro da Defesa.
Ele não tem, em primeiro lugar, ele não tem que estar dizendo quem é que é democrata e quem é que não é democrata. O ministro da Defesa tem que ser uma pessoa contida, tem que lidar dentro das Forças Armadas com as forças, com as funções institucionais que elas têm, de uma maneira realista, de uma maneira programática, respeitosa, mas também se fazer respeitar. Né? Fazer respeitar. E aqui, quando ele diz uma coisa dessa, dizendo que o Bolsonaro é um democrata, ele está, a mim, ele está me desrespeitando, por exemplo. Né? Como integrante do PT, integrante da esquerda, integrante de uma maneira muito integrada, muito coesiva, né? Com o governo do presidente Lula nos momentos que eu estive no governo federal. Acho que o Múcio vai revisar isso. Ele tem a obrigação de revisar. O Bolsonaro está tentando um golpe de Estado, está tentando proporcionar uma desarticulação da estrutura republicana e democrática do Brasil. Não pode ser tratado como um democrata. Ele tem que responder na justiça, pelos meios ordinários, pelos meios tradicionais, sem qualquer tipo de exceção, né? Mas tem que responder pelos crimes que ele cometeu enquanto presidente da República. E um deles foi a tentativa, assim, muito clara de um golpe de Estado. Então não pode ser qualificado como democrata. Se ele fosse um democrata, ele teria ligado para o Lula parabenizando pela vitória, né, desejada. Seria o mínimo que se exigia do democrata. Né? Como o Haddad fez, quando o Haddad perdeu a eleição, né? O Haddad fez um Twitter. Né? Ele não queria receber o telefonema do Haddad. Estava naquela arrogância fascista que caracteriza todos eles. E aí o Haddad fez um Twitter cumprimentando ele, desejando boa sorte, cumprimento do programa dele. Ao que ele respondeu, inclusive, com ironia. Eu não quero cumprimento do Haddad, coisa parecida. Né? É uma pessoa que não merece nenhum rótulo positivo, né? Da nossa parte. Você tem toda a razão, Tarso. Agora, teve aqui outro dia, e aliás, encontrei ontem também, caímos aqui, acho. Voltei. O Rochinha, o advogado que teve com Lula durante os 580 dias lá, você conhece, né, de Paraná? Conheço. Estive com ele lá. Ele teve aqui, ele contou que o Múcio foi uma das pessoas que emocionou o Lula na prisão, porque quando o Múcio assume a presidência do Tribunal de Contas, o Lula estava preso. E o Múcio faz um discurso defendendo o Lula na frente do Gilmar, na frente do Toffoli, na frente do Moro, do Dallagnol, de todo mundo. E aí o Rochinha leva esse discurso para o Lula e o Lula se emociona. E pede para mandar um recado para o Múcio, e o Múcio devolve o recado dizendo o seguinte: presidente, nós continuamos na mesma trincheira. Então ele tem uma grande confiança no Múcio, né, que passa também por esse tipo de coisa. Você conhece o Lula muito melhor que todos nós. Você sabe que o Lula, para essas coisas, ele é um cara que não esquece de certas coisas, né? E eu me lembro desse episódio. O Múcio teve uma atitude muito digna e muito correta nisso aí, né? Naquele momento, naquela postura. E acho que o Múcio é realmente uma pessoa fiel à democracia. Ele demonstrou isso praticamente nesse discurso, né? De uma maneira corajosa. Mas agora, como ministro da Defesa, ele não podia dizer que quem tenta um golpe de Estado é um democrata. Né? Aí você pode dizer, não, mas isso é um equilíbrio. Né? É um equilíbrio que ele quer fazer em função da história, né? Da história republicana, que é uma desconciliação e tal. Tudo bem, eu acho que ele até poderia dirigir uma palavra respeitosa ao Bolsonaro. Dizer, por exemplo, eu respeito ele enquanto presidente da República, né? E estou aqui para cumprir a minha missão como ministro da Defesa. Agora, dizer que ele é um democrata, né? É uma coisa que passa todos os limites. Então, as pessoas que ocupam determinados cargos públicos não têm direito a cometer determinados erros. E que os comete tem que revisar. Né? Tem que revisar. É isso que eu acho que é adequado. E isso não me tira o apreço que eu tenho pelo Múcio, né? E o respeito que eu tenho pela trajetória dele, que trabalhamos juntos, né? Na defesa do governo do presidente Lula. Acho até que ele vai revisar. Né? E essa foi pesada demais. Olha só, vou pôr uma foto aqui, ó. Olha com quem a gente estava ontem, Tarso. Quem a gente encontrou
no evento. Grande ministro. Professor Silvio Almeida. Eu queria que você comentasse dessa nomeação. Silvio estava... Eu não conhecia, eu vou falar agora como um coroa, assim, né? Eu não conhecia esse moço. Ah, é verdade? Mas há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu recebi um livro, né? Uma dedicatória. E passei e li o livro dele, né? É um livro de teoria do direito e filosofia do direito, extremamente interessante, com o qual eu comungo praticamente com todo o seu conteúdo, né? Estava dizendo para um amigo comum que nós temos ontem, o Vinícius Vu, eu disse assim para o Vinícius, ele, além de todas as virtudes que ele tem, ele é um lukácsiano, né? É uma escola de formulação teórica que eu sempre procuro me adequar e compreender e aprimorar as minhas relações. E aí eu passei a ter uma relação indireta com ele, através de recados, através de manifestações, apoiei ele na indicação que estava fazendo para o ministério que ele assumiu, e agora até já fiz um contato com ele novamente, sempre através do Vinícius, para a gente se encontrar no momento que ele achar oportuno. Eu acho que é uma conquista extraordinária, também acho, da comunidade negra, da comunidade afrodescendente do Brasil, não sei bem como é que é politicamente correto dizer, né? Mas porque é um jovem, porque é um estudioso, porque é um democrata, e que aceitou desafios extraordinários nesse período, de ascenso dele na carreira acadêmica, né? E nas formações políticas. Eu estou muito feliz com a nomeação do Silvio, é uma das nomeações, todas elas foram boas, eu acho que o Lula fez. Inclusive a do próprio Lúcio foi boa. Mas tem algumas que são especiais. Eu acho que a indicação do Silvio para esse ministério é realmente especial pela capacidade que ele tem, pela juventude, né, que ele exala, e pela capacidade teórica que ele tem de enfrentar os grandes problemas sociais, raciais aqui no Brasil, que estão, aliás, conjugados na nossa história escravista, né? Então, eu tive ontem, falei exatamente isso para ele. Falei, Silvio, por trás de você, né, junto com você, virão milhares de negros que vão ocupar espaço. A tua tarefa é uma tarefa que você... Eu tenho certeza que você sabe a dimensão, a importância, mas talvez ela seja ainda maior do que você imagina. Exatamente. E ele vai ter que trabalhar com muita cautela, né? No sentido de que ele vai ser muito visado. Vai ser visado pelos racistas, vai ser visado pelos neoliberais e vai ser revisado por uma certa crítica de opinião, né? Que acho que determinadas pessoas não têm o direito de errar. Então ele vai ter que ter muito cuidado para não errar e para, quando errar, eventualmente voltar atrás e ser um grande representante hoje desse novo governo do presidente Lula, que está sendo formado de uma maneira muito cautelosa, muito prudente e muito positiva, na minha opinião. Olha só, tem um superchat do Décio, ele diz, bom dia, a fala do Zé Múcio realmente decepcionou. Como pode chamar de democrata um sujeito que só buscou destruir a democracia? É isso, né? Com certeza, Décio. Muito obrigada pelo superchat. A Biase Arquitetura também manda aqui um super sticker. E quero lembrar, se você está assistindo a gente e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que muita gente assiste aos nossos programas e não é inscrito aqui no canal, né, Roberto? Ô, Tarso, vou te colocar numa saia justa aqui, mas inevitável. Essa questão do Flávio Dino, que é nosso... Eu tenho uma admiração enorme pelo Flávio, gosto muito dele. Acho uma das grandes lideranças políticas que o Brasil forjou nos últimos 10, 15 anos, talvez uma das maiores. Mas ele teve que recuar na nomeação do Camata, né, da Polícia Rodoviária Federal, e agora está passando por um aperto com outra indicação, que é o ex-secretário do Dória, Sestaldo, se eu não me engano, para a área de administração penitenciária. Você foi ministro da Justiça, você esteve lá no mesmo cargo que ele vai ocupar. Como é que você vê isso? Você acha que está tendo um problema de... Assim, porque antes eu lembro que cada cargo que ia entrar no governo passava ali pela secretaria, pela Casa Civil, era avaliado,
as pessoas olhavam o nome antes, faziam uma triagem. Parece que não está acontecendo isso agora, né, Tarso? Olha, em primeiro lugar, eu já cumprimentei o Dino pelo recuo, né, que ele assumiu publicamente de uma maneira, como homem de Estado que ele é, modificando a nomeação da Polícia Rodoviária Federal. Vamos falar de uma forma bem simples. Né? Acho que ele tomou uma atitude muito correta, muito grandiosa. Esta segunda nomeação que está sendo discutida, eu não conheço esse coronel e estou sabendo da história dele a partir do momento em que começou a ser criticada a nomeação. Eu acho que se realmente as informações que estão sendo repassadas sobre ele estão corretas, acho que o Dino também vai ter que revisar. Mas é necessário que a gente entenda essas lacunas que estão ocorrendo no Ministério da Justiça por uma história pregressa. Que eu já falei numa entrevista que eu dei recentemente e que quero ressalvar agora. O Ministério da Justiça é o ministério mais antigo do país, é o primeiro ministério, né? O ministério que veio do Império, veio da formação da República, e tinha funções institucionais de maneira superior, vamos chamar assim, sendo uma espécie de longa-manos política do presidente da República na relação com os demais poderes, inclusive com as forças políticas do Congresso. O Ministério da Justiça tinha naquelas questões de natureza constitucional. Né? Então, se o Supremo Tribunal Federal era o guardião da Constituição, é o guardião da Constituição, na visão, né, da pirâmide constitucional kelseniana, como se diz, de outra parte, o ministro da Justiça, ele é o guardião da Constituição dentro do Poder Executivo. Quer dizer, ele tem uma função extraordinariamente importante. Só que no primeiro governo Lula, por decisão do presidente da República, esta posição relativa do Ministério da Justiça, ela passou a ser reduzida. Ela passou para um outro plano que obrigou, para que o Ministério da Justiça começasse a se reafirmar, ele tomasse conta da Polícia Federal de uma maneira mais profunda e dos projetos de segurança pública nacionais. Quando o presidente assinou um decreto que tirou, né, a posição do ministro da Justiça na precedência dos aviões, por exemplo, e na precedência da localização nas mesas de representação política, de que ele estivesse ao lado do presidente da República, e não mais ao lado do presidente da República, portanto, colocando ao seu lado a Casa Civil, inverteu-se uma hierarquia. O Ministério da Justiça passou a ser, continuou sendo um ministério de primeiro plano, como é o da Educação, por exemplo, mas passou a ser um ministério que está no primeiro plano, mas não exerce a liderança no primeiro plano. Passou a ser exercida pela Casa Civil, naquele momento, inclusive, com o Pedro Zé Dirceu como seu ministro. Bueno. O que ocorreu a partir daí? Ocorreu a partir daí que o Ministério da Justiça passou a ser um órgão estruturante das questões criminais, relacionadas, inclusive, com a formação de monopólios, o controle da formação de monopólios, de uma maneira muito intensa, relações internacionais, né, através das obrigatórias relações de colaboração que tem entre as polícias federais em todo o mundo, e reforçou-se a estrutura da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, essas duas estruturas passaram a caracterizar muito mais o Ministério da Justiça do que aquela estrutura republicana anterior, que ele era longa-manos do presidente como uma espécie de primeiro-ministro político dos governos. Então, olha a diferença que tem da minha chegada no Ministério da Justiça com a chegada do Dino. Na minha chegada no Ministério da Justiça, onde eu estive por 3 anos,
eu substituí o Márcio Tomás Bastos, que foi um dos melhores ministros da Justiça que teve a República Brasileira. E que compreendeu perfeitamente aquela mudança que ocorreu no início do governo Lula e transformou o Ministério da Justiça predominantemente num ministério que cuidava das questões relacionadas com as políticas federativas de segurança pública, com as políticas internacionais de segurança pública, né, com as políticas, em última análise, de controle do território contra o crime, né, contra os crimes que tivessem natureza federal. O que o Márcio fez de uma maneira brilhante. Então, eu entro, né, no Ministério da Justiça e prossigo nesse caminho. E fundo o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, com os meus colegas que estavam lá no Ministério da Justiça, que é um programa que o presidente Lula agora quer reviver. Ele declarou isso publicamente. E até me fez uma honrosa missão. Ele falou: o Programa Nacional de Segurança Pública implementado pelo companheiro Tarso Genro quando era ministro da Justiça. Então, esse ministério mudou a sua natureza. E eu acho que o Dino não se deu conta disso. Que o que mais iria caracterizar a estrutura do Ministério Público, do Ministério da Justiça, a partir da sua gestão, era o que ele responderia para a comunidade da segurança pública, para a comunidade das polícias militares, das polícias civis, da perícia, né, da Agência Brasileira de Informação e assim por diante. E ele levou, né, a montagem do seu gabinete de uma maneira, na minha opinião, sim, um pouco espontaneísta nessa questão. E o que estava se esperando, né, na verdade, em função da mudança de natureza do Ministério, era um reforço pesado que recolhesse todo um manancial de experiência deixado pelo Márcio, modestamente também pela minha gestão, né, que é a gestão do presidente Lula, em última análise, nós somos mandatários do presidente Lula, né, e que as respostas por aí fossem respostas muito fortes e muito coerentes com o que tinha sido feito antes. E realmente, na questão da Polícia Rodoviária Federal, e agora com esse coronel DEPEN, isso aí ficou um pouco maculado. Né? Mas isso não compromete, na minha opinião, a capacidade que tem o Dino, né, de constituir a sua equipe e de fazer as correções necessárias. Ele tem grandeza política, experiência política e capacidade política, como já demonstrou nesse caso da PRF, né, para montar uma equipe consequente com isso. Quando é que o Ministério da Justiça pode recuperar as suas funções anteriores? Quando for cumprida aquela promessa que o presidente Lula fez de termos um Ministério da Segurança Pública, e que se tire lá de dentro. Né? Tenhamos um forte Ministério da Segurança Pública, um ministério, vamos dizer assim, altamente dotado, organizado, para reorganizar o Pacto Federativo no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao controle das relações do dinheiro, dos fluxos de dinheiro internacionais, né? E você tenha, portanto, a partir dali, um projeto novo de segurança pública que o presidente quer que seja, tenha como base, inclusive, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Aí o Ministério da Justiça vai ser novamente aquele ministério macro, né? Longa-manos, institucional do presidente para se relacionar com todos os ministérios nas questões constitucionais que lhes são atinentes. Então é isso que tem que compreender. Né? Eu acho que o Dino está enfrentando essa primeira dificuldade, já demonstrou que superou, né, o primeiro percalço, e eu acho que vai superar o segundo. Né? Eu não sei qual foi o papel desse coronel, efetivamente, né, na questão da repressão do Carandiru, porque a gente não pode também absolutizar as informações que surgem. Né? Mas se realmente ele teve compromisso com aquela barbárie, né, mesmo que não tenha sido reconhecido através de um processo judicial o seu compromisso, foi reconhecido o compromisso que ele tinha com aquela política. Né? Então, ele realmente deve ser substituído. Diz que eu peguei até a frase dele, ele diz: eu não tinha tropa sob meu comando, não participei de intervenção direta de qualquer natureza, seja para controlar o tumulto que se instalou, seja depois para o rescaldo ou o que quer que seja. Mas depois parece que ele disse que foi legítimo, né? Então, isso que causou um pouco de polêmica, né? Porque ele estava lá e depois ele disse que não condenou. Ele foi, né, condenado por omissão, né?
no massacre. É. Que também não é pouca coisa, né? Ser omisso numa situação. Não é pouca coisa. Não. Eu realmente não manifesto uma opinião assim, sobre esse coronel, uma opinião... Ô, Tássio, o teu som não está muito bom. Não sei se você está usando o fone de ouvido e talvez esteja... Como é que está agora? Melhorou? Melhorou enormemente. Trouxe o microfone aqui para mais perto. Né? Eu não manifesto uma opinião taxativa assim, a respeito do coronel, porque realmente eu não conheço o processo nem essa atuação. Então, estou falando em tese e desejando que o Dino supere, né, esse percalço. E todo o sujeito político do Estado que exerce um cargo de alto coturno, né, dentro do aparato estatal, ele tem que ter muito cuidado em decisões como essa, né, até para não fazer injustiça, porque 90%, né, dos servidores da comunidade de segurança pública do país estão imersos em questões graves em função dos projetos de segurança pública que foram adotados pelos estados, né? Inclusive alguns dos estados até estimulando as milícias, por orientação do presidente da República. Então tem que ter cuidado também para compreender qual é o efetivo papel que essas pessoas exerceram naquele momento, para não queimar toda uma relação, né, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, com os homens e as mulheres que trabalham na segurança pública, que têm que ser melhor tratados, têm que ser mais respeitados, têm que ter um plano de saúde mental, né, completo, né, para a preservação da sua sanidade mental, da sua família, né, e que tem que ter, inclusive, aposentadorias privilegiadas do ponto de vista financeiro pelos riscos que correm. Então, nós somos também devedores dos homens e das mulheres da segurança pública no país. Não é uma questão de que nós da esquerda sejamos só vítimas. Nós somos devedores, né? Somos devedores. Eu, por exemplo, fiz uma reforma aqui salarial na polícia, na polícia civil, né? No departamento penitenciário nosso aqui do estado, que tem outro nome, né? Nos salários dos brigadianos de base, né? E sofri um assédio violento da imprensa aqui. Eu fui violentamente criticado aqui pelos órgãos técnicos da Fazenda, porque eu estava estuprando, né, o orçamento, dando aumentos para os policiais. Policiais que ganhavam uma miséria, né, e que até hoje, né, depois desses aumentos que eu dei, não receberam mais nenhum aumento aqui no Rio Grande do Sul. Nenhuma correção. Receberam agora, recentemente, perto das eleições, aí, uma merreca, né? Então, nós temos que ter cuidado também, né, para tratar essas questões, porque quando a gente trabalha no aparato estatal, a gente tem que saber dos sabores e dos dissabores que tem lá dentro, né, para poder, inclusive, unificar as pessoas da polícia, as pessoas do exército, as pessoas do aparato repressivo em torno da questão democrática, em torno do respeito aos direitos humanos, também devolvendo para eles as expectativas que eles têm em relação à sua carreira, ao seu mundo, né, e a satisfação das suas necessidades elementares. Olha só, deixa eu trazer aqui alguns comentários. O Vitor Sarno diz: Dino indicou o coronel da Rota que participou do massacre do Carandiru e ainda nomeou 2 lavajatistas que trabalharam com Moro para as mais importantes diretorias da PF, combate ao crime organizado e de inteligência. A gente está exatamente falando aqui disso, né, Vitor? Mas ele diz que não participou, mas se omitiu, né, o coronel que ele nomeou. O Vitor manda outro aqui, dizendo que Tebet vá para agricultura ou cidades e marina no meio ambiente completo com autoridade climática, serviço florestal e Agência Nacional de Águas. Ruralista no meio ambiente, não. Diz aqui o Vitor. Muito obrigada pelo superchat. O Mário Silva diz: bom dia, conseguiram aposentar o ex-diretor da PRF aos 47 anos, o que esperar mais? Pois é, o Silvinei Vasquez, né, o que o Bolsonaro tinha exonerado, né, e agora hoje foi aposentado. Uma nova portaria, ele foi aposentado, ele que responde a vários processos, né, inclusive foi acusado de não ter impedido os bloqueios nas estradas no dia da votação do segundo turno. Agora, então, está aposentado o Silvinei Vasquez.
são recompensas pelas ilegalidades que ele cometeu em defesa do Bolsonaro. Né? Pois é. Certamente é isso. E ele tem, e o Bolsonaro que colocou sigilo de 100 anos, né, nos processos que ele responde. Isso aí tem que levantar todos os sigilos aí e expor a opinião pública efetivamente o que aconteceu. Com certeza. Maria Cláudia Junqueira também manda aqui um super sticker, muito obrigada. A Terezinha Marques diz: bom dia, Tarso, nosso companheiro e mestre, saudações do litoral norte do Rio Grande do Sul, Osório. Legal. Peraí. Tarso, queria mudar um pouco de assunto, perguntar para você como que você viu essa vitória política nessa semana com a aprovação da PEC, da Bolsa Família, né? Que é uma vitória importante para o futuro governo. Eu acho que abre um cenário favorável às respostas imediatas que o Lula tem que dar, e particularmente relacionadas com a questão da fome no Brasil, o combate à fome no Brasil. Eu acho que se o presidente não conseguisse responder essa questão imediatamente, certamente o seu governo seria prejudicado já no começo. Então foi uma operação política muito bem feita. O presidente demonstrou, né, que o país tem necessidade de uma comunhão nacional em cima de determinados pontos e soube fazer concessões para isso. Ninguém governa sem fazer concessões, a menos que seja um ditador. Né? E eu acho que essas concessões que o presidente fez estavam todas elas dentro do terreno dos princípios. Não há nenhum problema. Todos os princípios foram resguardados. Né? Interesse público, transparência, reconhecimento de interesses, inclusive, eu diria até, não muito republicanos do próprio Congresso, né? Em parte do orçamento secreto, mas era lei, era estipulado, eles tinham maioria, era estipulado já normativamente, eles tinham maioria. Então, eu acho que o presidente saiu bem, né, e eu acho que o Congresso, a Câmara e o Senado se valorizam também com esse movimento que fizeram. Porque nós temos que compreender que este é o Congresso, é o Senado, portanto, e a Câmara, que implantaram o bolsonarismo no Brasil. Né, que foram coniventes, né, foram sujeitos desse processo político, foram beneficiários deles nas suas relações regionais, com verbas, né, com verbas públicas para proteger os seus mandatos. Mas é da República e da democracia isso. Quem não compreende isso tem que procurar outros rumos, né, para exercer o poder. E eu acho que o presidente Lula fez de uma maneira adequada as concessões e as negociações que tinha que fazer. Ô Tarso, você, olhando o cenário, assim, muito se falou durante a eleição que o Lula receberia um país em pior situação do que em 2003. Olhando hoje, você acha que é isso mesmo? Ou você acha que, assim, talvez tenha sido um certo exagero eleitoral dizer isso? Qual que é a tua avaliação? O país está destruído. O país Brasil, o país Estado, né? Estado brasileiro, está destruído institucionalmente. Né? Basta dar uma olhada nas informações que passaram pelo grupo de transição, pelo chamado governo de transição. Eram violadas 2, 3 regras legais por dia no governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde está decomposto. Né? O Ministério do Trabalho desapareceu, o Ministério da Cultura financiava clubes de armas. Né? Nunca houve uma perversão tão grande do Estado brasileiro como nesse período, nem na época da ditadura militar. Nem na época, eu repito, nem na época da ditadura militar. O Estado brasileiro foi tão desmoralizado, foi tão aparelhado, foi tão violentado e desnutrido das suas funções públicas como nesse período Bolsonaro. É inacreditável. Nós temos uma classe dominante brasileira muito espúria, muito degenerada para aceitar governar e aceitar como comandante do país, como governante do país, um cidadão como esse capitão, né? Foi expulso do exército, inclusive, por problemas psicológicos declarados, né? Em laudos que tramitaram os seus processos. Então, mas a destruição do Estado brasileiro não é desculpa para não fazer. Né?
O presidente ele tem que fazer imediatamente as preliminares para reverter essa situação. Isto é o combate à fome, isto é um projeto novo de segurança pública, isto é elementos, né, que financiarão tanto a iniciativa privada como os setores do Estado para retomarem o crescimento econômico para o Brasil ir, né, a partir de relações internacionais novas, que é outra exigência fácil de cumprir, já está sendo cumprido com a nomeação do Mauro como ministro, que é um diplomata de alto nível, de muita capacidade política, para começar o país a andar normalmente de novo, para restaurar o funcionamento democrático e republicano das instituições. Não é desculpa não fazer, mas é realmente a pior situação que um presidente encontrou quando chegou ao governo, né, desde a Constituição de 88. Não tenho a menor dúvida disso. Vou falar de um tema que me é caro: comunicações. Tem um nome que está sendo cogitado para o Ministério das Comunicações, que é o presidente do teu partido, do PT, no Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Você tem acompanhado esse debate, Tarso? Porque é uma área tão estratégica, a meu ver, para o futuro desse governo, né? Que não pode ficar na mão de qualquer um. Né? Às vezes a gente sempre fica para o final, ele é o último ministério, um dos últimos, passa por negociação. E é um ministério de primeira linha, né? Pois é. Não, eu conheço muito, estou acompanhando, conheço muito Paulo Pimenta, eu falo com ele 2, 3 vezes por semana, ou por mensagem, ou por telefone. É um quadro político extraordinário aqui do Rio Grande do Sul, que eu conheço desde estudante, né? Eu e o Pimenta militamos juntos durante mais de 30 anos, até chegarmos, né, no apogeu das nossas contribuições políticas, ele como deputado, eu como governador, e assim por diante. E é um presidente do partido que, inclusive, eu apoiei aqui. Nós unificamos 90% do partido em nome dele, em torno do nome dele, para ele se tornasse presidente do partido. Então, eu acho que se for essa escolha, será uma muito boa escolha. Pode estar certo. Eu acho que ele vai se cercar de pessoas formadas na área, com muito cuidado, com muita cautela. E ele é jornalista, né, Tarso? Ele é jornalista formado. Então ele é jornalista, inclusive atuante, né? É uma pessoa que tinha, na sua juventude, na época da ditadura militar, sob sua responsabilidade, edições, né, legais e clandestinas que você fazia naquela época, né? E é uma pessoa que se aproximou muito do Lula também, no momento que o Lula estava numa situação dramática na cadeia. Ele foi um cavaleiro do direito e da defesa do presidente Lula durante todo aquele tempo. E eu acho que ele tem condições de ser um grande ministro nessa área. Assim. Eu acho que vocês não se arrependeriam se apoiassem a nomeação do Paulo Pimenta. Sinceramente. Não estou aqui influenciado pela amizade que eu tenho por ele, mas sim pela capacidade política que eu reconheço nele e pelo tipo de atitude que ele teve na luta política nesse último período, ajudando o presidente Lula a suportar aquele martírio humilhante que tentaram fazer com ele e que ele transformou numa glória verdejante, saindo de lá e voltou para a presidência da República. E ele esteve envolvido, junto com o Vadir Damus, naquele episódio da tentativa de soltura lá, com o Papa Preto. Eu acompanhei aquilo detidamente aqui, porque este juiz, né, que tomou aquela decisão, ele foi meu procurador na prefeitura, desembargador, no caso, né? Desembargador, o juiz em sentido lato, o desembargador, né? Que foi uma pessoa que exerceu o cargo de confiança quando eu fui prefeito de Porto Alegre e trabalhou comigo também no Ministério da Justiça, né, esse desembargador. É um cara do Estado de Direito, não é um cara ideológico, nem um cara militante de partido, né, mas é um juiz vinculado ao direito, então ele não poderia deixar de tomar aquela decisão. Né. Daí já acusaram ele de ser petista, um monte de mentira que fizeram em torno dele, né, e ele manteve a dignidade e hoje
ele está muito, muito prestigiado aqui na Justiça Gaúcha. E os outros que acusaram ele estão pedindo bolsa de estudo para estudar fora do país. Aqueles dois que unificaram para manter o Lula na cadeia, antes de ler as decisões do Moro, já apoiavam e diziam que era incorrigível a decisão. São as mudanças na história, né? O mundo não dá voltas, o mundo capota, né, Tarso? Mas, Dri, temos superchats aí, né? Tem gente, o Vandi, que está falando que você não respondeu ele. Não, então, ele está perguntando, eu não sei responder, ele está dizendo que o salário mínimo foi para R$ 1.320. Como será o aumento para quem tem o salário de R$ 1.500 no caso de aposentado? Na verdade, só muda o salário base, né? Não, eu acho que o reajuste vai ser o mesmo para todos os aposentados. Eu imagino. O Paulo está falando, o Paulo é cotado para a SECOM, que é cotado para o Ministério das Comunicações, é o Paulo Bernardo. Francisco Domingos, não. O cotado para o Ministério das Comunicações é o Paulo Teixeira. Aliás, precisa ter nome Paulo para ir para os Ministérios das Comunicações. Se fosse Paulo de Tarso Genro, Paulo de Tarso, aliás, é o nome de muita gente por causa do Paulo de Tarso bíblico. Né? Perfeito. O Tarso, e em relação ao Bolsonaro, o que você acha que vai acontecer com ele? Como que você está vendo esse silêncio dele, esse sumiço do presidente? Que praticamente, na verdade, o Lula já tomou, né, como ele disse ontem, ele assumiu antes de tomar posse. Até conversando aqui com os meus amigos aqui, dirigentes políticos aqui do Rio Grande do Sul, a gente discutia. Esse silêncio do Bolsonaro é um silêncio sociopático ou é um silêncio tático? Né? Então as opiniões são divididas dessa forma. Eu acho que é um silêncio tático de um sociopata, né? Que encara a sua tarefa política como uma tarefa mítica e que precisa tomar determinadas atitudes diferentes em relação ao que os comuns dos mortais tomariam, e é levado a essa posição por uma postura sociopática. Ele tem um problema psicológico evidente, permanente, né? Ele não consegue falar sem odiar, falar sem lançar anátemas contra as pessoas, não consegue falar se comportando de uma maneira empática com qualquer pessoa, até mesmo em relação aos seus aliados. Ele trata como se trata assim, como não se trata, inclusive, um animal, hoje em dia. Né? Então, a postura que ele está assumindo é uma postura que está gerando uma expectativa. Né? Se ocorrer a sucessão, como efetivamente vai ocorrer, não há mais dúvida a respeito disso, ele vai se colocar como um mártir doentio. Né? Enquanto isso não ocorre, ele se comporta como um mártir que quer, pelo seu silêncio, né, pelo seu mutismo, pela sua forma de esconder-se do público, né, dizer que ainda tem algum mistério por trás daquela indignidade. É essa a postura dele. O resto é elucubração, mas concretamente é isso que está ocorrendo. Então eu acho que o Bolsonaro ele vai ter que responder, sim, muitos processos. Né? E se forem encaminhados os processos dentro dos marcos da legalidade, ele deveria ir para a cadeia, na verdade. Ou vai para o exílio. Né? Porque deve ter muito dinheiro lá fora também. Que pelo menos circula aí, né? Nacionalmente e internacionalmente. Mas tomara que ele responda. Né? Quer dizer, se o presidente Lula ficou comprovado, né, que recebeu processos ilegais, ele esteve na cadeia durante um ano, né, e durante 500 e tantos dias, o Bolsonaro, por tudo que fez, em triplo, em quádruplo, né, em sextuplo, em relação a qualquer presidente anterior, ele certamente deverá ir para a cadeia. Né? E eu acho que uns 5, 10 anos não seria muito para ele, pelo que ele fez para esse país. Né? O rosário de ilegalidades que ele cometeu. Mas então, Rovai, Dri, podemos ir encerrando, então? Sim, claro. Não, estava aqui a te dar a palavra final para você fazer o teu destaque, o que você considera importante aí falar, inclusive que seja, se for do Rio Grande, não tem problema, porque é um grande país, o Rio Grande. É um país amigo do Brasil. Né? É um país amigo, aliado em muita coisa. Eu acho que o nosso partido aqui no Rio Grande do Sul sempre foi uma espécie dos gauleses, né? Em relação
a direção nacional do partido, que sempre teve muito ancorada, muito estruturada aí em São Paulo, né? Daí que vem toda a imantação política que o partido desenvolveu pela figura do Lula e pelo fato de ter sido o estado mais forte economicamente do país. O partido aqui é um partido unificado nas questões essenciais em relação ao governo Lula, em relação ao futuro, né? E todas as questões internas aqui nós tratamos sempre a partir de uma relação horizontal no partido, para depois chegar nos órgãos superiores de direção já de uma maneira mais ou menos dialógica. E é aquilo que se acerta, e a maioria das coisas que se acertam são decididas, né, por consenso, e as demais são votadas. O partido aqui funciona como estrutura. Nós temos aqui um partido que funciona, né, direções que funcionam, lideranças que têm responsabilidade, né, o que ocorre em muitas seções também do país, mas não em todas. Né? Tivemos experiências amargas aí em relação a determinadas seções do partido, em determinadas regiões, que têm que ser revistas aí, corrigidas pelas nossas próximas direções. Em relação ao futuro do país, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de regenerar a República e regenerar a democracia liberal aqui no país. E a nossa questão não é menos democracia, não é mais autoritarismo centralizado, é mais participação, mais democracia, mais busca de consensos em cima de duas questões essenciais desse consenso, né? Bloqueio do fascismo e a retomada do crescimento com o combate à fome no país. Essas as duas macro questões que nós temos que unificar dentro da frente política que formamos e mantê-la de maneira educada, de maneira articulada, de maneira, eu diria, quase que sublime, né, durante os primeiros anos do governo Lula, para que o Brasil possa voltar à normalidade. A normalidade democrática e republicana da Constituição de 88. E é por aí que nós temos que nos pautar. Um abraço a vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Feliz Natal, né? Feliz Natal aí para ti, Feliz para Natal. tua esposa, para todo mundo, viu, Um Tarso? ótimo 2020. Corra bem para vocês no terreno pessoal, no terreno profissional, né? E na nossa luta política que prossegue. Um abraço. Grande, Tarso. Muito obrigada, obrigado, né? Tarso. Tudo de bom.